Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. Significa que você reconhece que verdadeiramente o Senhor, Ele tem cuidado de você, da sua casa, da sua família, e por isso nós temos que ser gratos ao Senhor, enxergar o Senhor no nosso caminho, enxergar o Senhor em todas as áreas de nossas vidas, porque se não fossem as misericórdias do Senhor, que são infinitas e inesgotáveis, nós não estaríamos aqui. E eu sou um exemplo vivo da misericórdia e o amor do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todas nessa noite. Né? Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir a vocês, em nome de Jesus, que deixe aqui o seu gostei, que compartilhe essa palavra para que outras pessoas possam ser edificadas nessa noite, né? Possam ser construídas através da palavra de Deus, porque muitos estão hoje sofrendo, cada um com as suas batalhas, mas o bom é saber que maior é o Senhor que está em nós do que quem está no mundo, e que agindo Deus não tem nada nem ninguém que possa impedir o seu operar. Amém? A palavra hoje está no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35, que nos diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, aleluias, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Senhor Deus, eu me coloco agora, aleluias, diante, meu Pai, da tua presença, e peço ao Senhor, fala conosco nessa noite, prepara o nosso coração, ara essa terra que é o nosso coração, Pai, que ela esteja preparada para receber essa semente que é a tua palavra, que os anjos ministradores venham essa noite ministrar essa palavra, leve cativo nossos pensamentos do seu senhorio, e tudo aquilo que se levanta contra a sua palavra venha ser repreendido, retroceda agora na autoridade do nome de Jesus. Eu te peço, Pai, traga as suas filhas e seus filhos que precisam ouvir a tua palavra, porque eu creio que o Senhor já fez uma seleção. Somente os valentes estarão presentes nessa noite. E eu te peço, usa a minha vida do jeito que te apraz. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Jesus é tremendo, é maravilhoso. Eu louvo a Deus pelas suas misericórdias, como eu comecei a falar, que são infinitas e inesgotáveis. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, em nossas vidas, né? Deus é lindo. Eu não sei como vocês passaram, estou mexendo aqui um pouquinho para dar um jeitinho, esse dia, mas saiba que se nós estamos aqui é porque vencemos, que somos mais que vencedores, como a palavra diz em Cristo Jesus. E por muito tempo o Senhor tem ministrado meu coração. E todas as vezes que eu vejo algo que se torna uma impossibilidade na minha vida, eu digo, em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedora. E eu tenho entendido essa palavra, porque não sou eu quem vou fazer. E não é porque eu estou na presença de Deus, é porque maior é Ele. Ele está em mim. E agindo Ele, não tem nada nem ninguém que possa impedir. E eu creio que hoje Deus tem uma palavra de cura, de libertação, que tem uma palavra específica para essa noite. Antes de começar, eu queria falar sobre algo, né, que eu comecei a pensar. Quando o Senhor me dá uma palavra diariamente, e aí eu não ministro, ou não gravo áudio, e depois, no outro dia, aleluia, eu tento pegar aquela palavra. E aí o Senhor me dá mais uma palavra. O que eu quero dizer com isso? Esteja atento, porque o alimento que Deus tem, aleluia, é para hoje. E agora o Senhor me trouxe à memória, quando Ele fez o maná descer do céu, era um alimento para aquele dia, a provisão para aquele dia. Então, a palavra de Deus é um alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Então, hoje, que você seja alimentado pela palavra de Deus. Aqui fala que Jesus estava chegando perto, né, de Jericó, e estava um cego, assentado, significa numa posição confortável. E a palavra diz que ele estava junto ao caminho, mendigando.
Olha só, esse homem era cego e, além disso, era mendigo. O que era mendigo? O que é um mendigo? É uma condição de pedinte, uma pessoa que está ali buscando algo, pedindo. E a palavra diz que ele estava junto ao caminho e, ouvindo, aleluia, passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Ele não estava enxergando, mas ele ouviu um alvoroço. Como ele estava junto à entrada da cidade, ele perguntou o que está acontecendo e logo responderam: é Jesus, o Nazareno, que está passando. E quando aquele homem ouviu falar que Jesus, o Nazareno, estava passando, ele então clamou. A palavra de Deus nos diz: clame a mim. Deus está dizendo nessa noite: clame ao Senhor. Fale com Ele aquilo que você precisa. Grite o nome de Jesus. Chame a atenção do Todo-Poderoso, porque essa é a noite que Ele preparou para te abençoar, para me abençoar, para abençoar a nossa casa, a nossa família. E tudo aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Guarde bem essa palavra. Qual é o tamanho do seu Deus? Eu sei que muitos gigantes têm se levantado, muitas impossibilidades, mas eu quero te dizer que esse Deus poderoso hoje preparou esse momento para te abençoar. Esteja atento à palavra de Deus, em nome de Jesus. E ele clamou, dizendo: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele estava falando: filho do rei, aleluia, filho do Todo-Poderoso. Ó, eu estou clamando, tenha misericórdia. Coloque o seu amor, a sua compaixão. Veja a situação que eu estou. Eu não enxergo, eu sou cego. E também sou mendigo. Estou aqui numa condição de pedinte. E logo, os que passavam repreendiam, dizendo: cala, o que você quer? Empurrando ele. Né? E aquele homem, eu imagino o desespero daquele homem, porque você precisa entrar na história. Aquele desespero do homem que não enxergava, ouvia vozes, multidão, andando aquele alvoroço, e ele não conseguia enxergar, mas mesmo assim, ele saiu de uma condição, porque a palavra diz que ele estava assentado, e quando você está sentado, você está numa condição confortável, você está ali. Era a condição que aquele homem se encontrava todos os dias, diariamente. Aquele homem ia para aquele lugar, para a entrada da cidade, ele mendigava, pedia, e o outro dia era como um trabalho para ele. Ele retornava novamente às mesmas práticas. Mas aquele dia não era um dia comum. Talvez ele até achasse, aleluias, que seria mais um dia comum como todos os outros. Ele iria voltar para casa com algumas moedas, com algumas migalhas. A sua fome e a sua sede não seriam saciados. E ele, no outro dia, novamente voltaria àquele lugar de miséria. E quando ele ouve falar que Jesus, o Filho do Rei, o Todo-Poderoso, passaria por ali, ele começou a gritar: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, olha para a minha condição. Eu não enxergo, eu sou cego. Eu estou aqui em trevas. E ainda estou aqui numa condição miserável de pedinte. Algumas pessoas passam, poucas me veem, muitas me ignoram. E assim eu vou viver na minha vida? Não. Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aquela multidão o repreendia: cala, você está perturbando o mestre. Não, o que é isso? E quanto mais a multidão o repreendia, aquele homem clamava mais alto. A quem você tem clamado? Qual é a situação que você se encontra hoje? Em uma posição confortável? E por isso Satanás, ele tem oprimido a você, a sua casa e a sua família.
porque você resolveu estar confortável nessa situação, uma situação de miséria, uma situação onde o inimigo das nossas almas tem aprisionado a nossa família, em nome de Jesus. Deus, ele chama cada um da sua casa para estar na posição de batalha, para estar como um servo, atento à voz do Senhor e batalhar. Hoje eu ouvi algo muito poderoso. São coisas que nós, que estamos na presença do Senhor, já sabemos, mas que nós passamos por luta, batalhas espirituais. Eu tenho dito a vocês que o inimigo, ele tem trabalhado para trazer uma frieza espiritual. E a palavra de Deus diz que nos finais do tempo haveria uma apostasia, um esfriamento espiritual. E a guerra é diária. A carne militando contra o espírito militando contra a carne. A palavra de Deus diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte, porque é o Espírito de Deus que está em nós. Em nome de Jesus. E quando você decide orar, a sua carne não quer. E muitas vezes nós fazemos orações vazias. Ah, Senhor, me dê, Senhor, tá até um obrigado assim, de meia boca. Ah, em nome de Jesus, amém. Eu quero te dizer que o inimigo das nossas almas, ele não quer que você ore. Você sabe o que mais apavora o diabo é a nossa oração, é por isso que a gente não consegue orar. É por isso que a gente não tem prazer, a nossa carne não tem prazer em orar, porque é uma arma espiritual, é uma batalha, porque através da palavra, aleluia, você declara. E o mundo espiritual começa a tomar forma. Olha só, Jesus, ele deu vida a todas as coisas através da palavra. Por isso, nós precisamos saber. Antes mesmo de você abrir a boca, Deus já sabe o que está no seu coração, o que vai sair dos seus lábios. Mas é necessário que você esteja atento para não ser roubado pelo inimigo, porque ele quer trazer distração, ele quer trazer peso, ele quer trazer dor. Mas nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, toda a opressão do inferno, todo o peso do inferno, tudo aquilo que traz paralisação, que quer impedir de você batalhar, de você usar essa arma poderosa que é a oração, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Aquele homem estava clamando, começou a clamar e todos repreendiam, e ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, olha para a minha vida, olha para a minha situação, olha só a miséria que eu tenho vivido, a minha família aprisionada, muitos presos no álcool, na droga, na prostituição. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim hoje. Clame ao Senhor, porque Ele vai lhe responder. Clame, porque a oração é uma arma poderosa. Você está falando com Deus Todo-Poderoso. Eu não sei como você tem orado, mas hoje é dia de você clamar, de você chamar a atenção, aleluias, do Salvador. Porque o Filho do Todo-Poderoso, ele está passando agora aí na sua casa, ele está te visitando, e você precisa clamar, chamar a atenção do Senhor. Então, Jesus, parando, aleluias, mandou que lhe trouxessem, olha só, o poder de um clamor, o poder da oração. É oração e suplicar, é chamar a atenção do Senhor. Você quer guerrear contra o diabo? Dessa forma, você já viu alguém lutar sentado? Aleluias. Veja que aquele homem precisou tomar uma atitude. Ele estava numa posição assentado. E ele teve que se levantar, não foi fácil para aquele homem, porque aquele homem não enxergava. Nós temos dado muitas desculpas. Precisamos resolver algo, precisamos fazer algo. Não, porque eu tenho família, aleluia, porque eu tenho marido e eu preciso cuidar do meu marido, eu preciso cuidar da minha casa, sim. Mas a palavra de Deus diz que é tudo com ordem. Há um tempo determinado para todas as coisas. E esse momento é consagrado ao Senhor para nós ouvirmos aquilo que Deus tem para nos falar. E quando a gente não vai buscar o Senhor, a gente não pode ouvir. Porque aquele homem, primeiro, ele clamou, ele chamou a atenção. E a palavra de Deus diz que ali Jesus parou e disse aos discípulos: tragam-o até a mim. Aleluias.
e mandou que eles o trouxessem. E aquele homem, e chegando ele, perguntou a ele o que era que aquele homem queria. Eu não sei o que você quer nessa noite. Eu não sei o que é que você espera de Jesus. Mas eu quero te dizer que, em primeiro lugar, você deve tomar uma atitude, sair dessa condição de paralisia. Eu sei que não é fácil. Eu tenho passado tantas guerras, tantas batalhas, e eu tenho reconhecido a minha fraqueza, e eu tenho colocado diante do Senhor, e tenho clamado como esse homem: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitas vezes a minha oração tem sido essa: Senhor, tenha misericórdia. Eu não tenho tido forças para orar. Existe uma guerra na minha mente, na minha carne. Tenho sentido cansaço, peso. Jesus, tenha misericórdia de mim. Ao ponto que Jesus pare para ouvir a tua oração, porque a oração significa uma conversa com Deus. Nesse sentido aqui, ele estava clamando, ele estava gritando, ele estava desesperado. Aleluia. Nós precisamos orar como esse cego, como esse homem na condição de mendigo estava ali clamando: Jesus, tenha misericórdia de mim. Nós precisamos ser como aquele homem. Só que aquele homem saiu de uma condição miserável para tomar uma atitude. E ele começou a pedir que o Senhor tivesse compaixão da situação dele, ao ponto de Jesus parar. O que você tem feito para chamar a atenção de Jesus? Você tem se calado no momento da sua dor? Como nós podemos batalhar assim, desse jeito, parado? Mas Deus sabe. Lembra? Isso é uma desculpa. Deus sabe. Deus sabe que eu tenho tantas coisas para fazer. Deus sabe que eu não consigo. A primeira palavra que o diabo falou para Eva foi assim. Foi isso. Deus sabe que se você comer essa fruta e você tiver um entendimento, você vai ser como ele. Ele estava colocando ali em Eva o desejo dele. E ele disse: Deus sabe. Isso é algo de Satanás mesmo. Porque nós temos dado desculpa. Quantas coisas você tem apresentado diante do Senhor? Muitas coisas que são ridículas, que são supérfluas, que pedimos tantas banalidades ao Senhor. Devemos apresentar todas as coisas ao Senhor, mas tem coisas que são coisas vazias, são coisas de vaidade. Quando aquilo que é necessário, que é importante, a gente não tem clamado ao Senhor, ele estava pedindo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Clame ao Senhor misericórdia para a sua família, para a sua casa. Ore dentro do seu lar. Hoje eu fui ministrada sobre essa palavra, que essa casa, aleluia, será chamada casa de oração. E a casa de oração é a casa de Deus. Então, faça do seu lar a casa de oração, aleluia, a casa que tem a presença de Deus. Chame a presença de Deus para a sua casa, clame a presença do Senhor. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Que Deus coloque o amor dele, que é a escolha dele na nossa miséria, na nossa dor. Jesus parou para aquele homem. Será que Jesus não sabia? E eu estava pensando que antes mesmo, olha o fato anterior, aleluia, antes de Jesus chegar a essa cidade de Jericó, que o nome significa cidade perfumada, né? Em nome de Jesus, cidade que exala um perfume. E Jericó ficava 25 quilômetros de distância de Jerusalém.
e a cidade de Jerusalém. Jerusalém significa temor a Deus. E olha a distância que esse homem estava. Essa cidade de Jericó, ela foi construída às margens do Rio Jordão. Tudo na palavra de Deus há uma revelação. E a palavra também diz que a localidade dessa cidade, que essa cidade estava a 240 metros sob o rio, que significava que ela estava abaixo, é uma cidade única, só existe ela com essa localização. Tudo aqui no livro da vida, na Bíblia, tem um significado, nada passa abatido. Jesus foi para aquele lugar, aleluia, Jesus, que estava abaixo das águas. E a palavra de Deus nos diz que no princípio, né, havia trevas, aleluias, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Olha onde está a presença do Espírito Santo e onde estava aquela cidade. E lembra quem foi Jericó? Que tinha aquelas grandes muralhas, onde o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, enviou Josué à frente daquela batalha para derrubar todas as muralhas, toda a opressão, todas as cadeias. E eu quero te dizer que hoje, todas as cadeias, todas as amarras do inferno cairão por terra, porque hoje Jesus, ele para olhar para mim e para você, para aqueles que clamam a ele, porque é ele que diz, clame a mim, e eu vou te responder. Deus, ele tem hoje uma resposta para as suas orações. Clame a ele com fé, e ele vai lhe responder. E o que estava acontecendo antes? Antes desse episódio, Jesus estava falando com os discípulos, estava dizendo que as profecias iriam se cumprir, porque ele estava predizendo a sua morte e a sua ressurreição, mas os discípulos estavam ali voando, né? Lucas 18, versículo 33, que o Senhor disse que ele seria perseguido, que ele seria açoitado, que o matariam, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar. No versículo 34, é onde eu quero chegar. E ele nada disto entendiam. E esta palavra lhe era encoberta, não percebendo o que ele dizia. Os olhos daquele homem que estava à beira do caminho, na entrada da cidade de Jericó, em uma condição de mendigo e cego, aleluia, estavam encobertos para que ele não pudesse ver. Eu quero te dizer que hoje Deus, ele vai arrancar todas as escamas dos seus olhos, tudo aquilo que você não tem enxergado, o diabo tem trazido comodismo, tem te deixado nessa situação miserável hoje. Jesus para nesse caminho para trazer libertação. Aquele homem estava com seus olhos encobertos, e os olhos são a janela da alma. Veja só, muitos ouvem e muitos são levados pelaquilo que eles veem. Cada um tem um comportamento diferente. Quando Davi estava ali, aleluia, naquela posição confortável, com todo o conforto ao seu redor do palácio, como rei, ao chegar na sacada da sua janela, ele viu uma mulher linda, maravilhosa, se banhando, nua. E ali foi despertado em Davi um desejo de ter aquela mulher, porque Davi era um homem poderoso, era rei, e além disso, ele tinha muitas mulheres, mas ele quis algo que os seus olhos desejaram. Aquele homem, ele não estava vendo Jesus passar, aleluia, mas ele estava ouvindo pelo alvoroço da multidão. Só que aquele homem, a multidão estava alvoroçada, porque muitos seguiam Jesus por causa do alimento que Jesus dava, por causa da comida que perece, pela cura que Jesus ia dar. Mas aquele homem começou a clamar
para que ali Jesus pudesse enxergar. Aleluia. Aquele homem não podia enxergar Jesus. Eita, Jesus maravilhoso. Mas Jesus podia enxergar aquele homem. Jesus hoje ele está indo naquele lugar onde tem uma dor, naquele lugar que é vergonha, naquele lugar onde o diabo se alimenta, trazendo tristeza, onde ele tem tido um lugar de trevas na sua vida. Jesus chega, porque Jesus, ele é a luz que dissipa todas as trevas. Aquele homem não enxergava, a sua visão estava ali encoberta de trevas, de escuridão. Imagine uma pessoa viver em trevas. Eu conheci uma pessoa, há um tempo já ministrei, já usei até isso como exemplo, e um dia essa pessoa disse para mim, ele também foi um cliente, e ele disse para mim, eu fiquei assim observando o comportamento dele. Ele locou uma casa, ele sozinho, sem um familiar, ele era cego, e ele disse que já há muitos anos mesmo, ele morava porque ele já estava habituado, né, a se desenvolver, a fazer, ele desenvolveu uma habilidade. No tato, ele ia ali e ele procurava conhecer o lugar pelo tato, e ali ele se familiarizava e ele começava a conviver naquela situação. E um dia ele disse para mim, e eu fiquei muito assustada, isso foi muito impactante. Ele declarou, eu vivo na escuridão. E aquilo me deixou tão chocada, porque eu não estava pensando em algo físico, né, do ambiente. Eu falei, Senhor, e ele como uma pessoa, né, cristão. E eu falei, Pai, tem alguma coisa errada com esse homem. Porque ainda que ele não veja com os olhos físicos, ele teria que enxergar, né, pelo olho do teu espírito, pelo Senhor, meu Pai. Pelo olhar do Espírito Santo. Tem algo errado com esse homem. A alma dele está encarcerada, está em trevas, e é assim que uma pessoa vive. Eu creio que aquele homem de Jericó, aquele cego, porque ele é titulado como cego, não diz o nome dele, diz o cego, aqui em Lucas, né? O cego de Jericó. À frente vamos ouvir falar do nome dele. O cego de Jericó, que estava sentado à beira do caminho, e ainda era mendigo, para fechar o pacote do inferno. Imagine. E ele grita, tenha misericórdia, tenha compaixão. Olha para mim, Jesus, eu não posso enxergar, mas você pode me enxergar, você pode me ver. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando eu ouvi aquele homem falar que a alma dele, eu disse, Senhor, a alma desse homem está em trevas. E muitas vezes a gente não consegue se colocar em um lugar de uma pessoa que passa por essas dores. Você pode ter até um comportamento de dar a mão na rua e veja como essas pessoas, elas conseguem andar, eu fico observando, né, como essas pessoas que têm uma deficiência na visão, é algo que falta, né, deficiência, algo que não está perfeito, que está com uma deformação, com uma deficiência, que algo que me impede. E aí eu vejo como eles andam com aquelas varas, bengalas, como eles andam e eles vão seguindo aquele caminho. Aleluia. Quando Jesus parou, aquele homem estava naquela posição, assentado, mas ouvindo que Jesus passava. Veja, Jesus passou logo na entrada, mas Jesus continuou seguindo o seu caminho. Jesus quer despertar em mim e você, hoje, para que nós venhamos tomar uma atitude de ir, aleluias, até o Salvador. Porque Jesus disse assim, ó, aleluias, deixa eu voltar esse versículo. Jesus disse assim,
mandou que lhe trouxesse. Ele teria que tomar uma atitude de ir até Jesus. Porque Jesus continuou passando, seguindo o seu caminho, ele passou por ele. Quando ele ouviu o alvoroço, Jesus que está passando aí, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, e as pessoas repreendendo, e Jesus disse que ele trouxesse, que deixasse ele ir até ele. E aí Jesus estava caminhando, e aquele homem gritando. Está pensando o quê? Que para seguir Jesus é fácil? Mesmo com toda a deformação daquele homem, com a sua deficiência, algo que impedia ele, né? Ele poderia dar muitas desculpas ali, mas ele foi gritando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele correu. E ele conseguiu fazer com que Jesus parasse. Se a palavra diz que Jesus parou, é porque Jesus continuava andando. Jesus passou por aquele homem, Jesus continuava seguindo o seu caminho. Mas Jesus parou. E aí, Jesus atendeu o clamor daquele homem. Hoje, Jesus, ele quer atender o meu e o seu clamor. Mas é necessário que você tome uma atitude, que você saia dessa posição, né, onde o diabo te colocou e diz assim, não tem mais jeito, não. Para o homem, sim, há impossibilidades, há impossível, mas para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para mim, existe impossível, mas Deus não tem impossíveis para Deus. Eu não sei qual é o Deus que você tem crido. Eu não sei qual é o tamanho que é o seu Deus. Quando eu conto aqui os meus testemunhos, é para avivar a fé de vocês, é para que vocês entendam que não haverá impossíveis para Deus. E todas as suas promessas hoje, eu perguntei ao Senhor, Pai, me dá graça, né? Porque eu tinha que fazer. Eu tinha uma consulta médica hoje e foi marcado bem para tarde. Eu procuro, como eu estava falando aqui com a nossa amiga aqui, eu procuro não marcar nada, porque esse dia é o dia do Senhor, o dia que eu preciso me preparar e me entregar para o Senhor, e eu procuro, sim, fazer coisas, mas não que eu me afaste para que não venha acontecer nenhum empecilho e tal. E hoje eu disse, meu Deus, eu estava pedindo Espírito ao Senhor, Senhor, eu espero que as pessoas liguem desse consultório e digam que a médica não vá. Aleluia, Jesus. Olha como a gente quer resolver as coisas da nossa forma. E logo eu fiquei pensando, eu disse não, e a minha carne não queria ir. E a minha situação, olha a minha desculpa, estava chovendo muito, eu disse, não quero ir para a rua, e é de tarde, e eu vou ter que ministrar hoje, mas Deus, eu quero te dizer que quando você passa por uma situação onde os empecilhos se levantam, onde possibilidade e levanta, e você anda, você vence. Essas muralhas vão sendo quebradas, vão sendo desfeitas, e a gente precisa andar em direção à nossa cura, ao nosso milagre, à nossa libertação. Aquele homem andou sem enxergar, ele saiu gritando e saiu atrás de Jesus. E aí depois eu pensei, eu falei, não, ainda que minha carne não queira, eu vou. E Deus vai me dar graça, porque eu sei que Deus marcou algo. Olha como Jesus é lindo. Deus, ele marcou algo na agenda dele. E se Deus permitiu, eu fiquei pensando, né? Olha como você precisa estar atenta. E se Deus permitiu que eu fosse nesse dia, no dia da ministração, é porque Deus tem algo. É porque ele marcou esse dia. Lembra que eu iniciei falando que Deus, ele tem um pão para cada dia, como ele dava o maná, e tinha que ser comido naquele dia. Eu quero te dizer que essa palavra é para esse dia, para que você seja alimentado. Deus te escolheu para que você fosse alimentado por essa palavra. E quando eu saí, que eu cheguei no consultório, eu encontrei uma pessoa, onde numa consulta anterior, eu havia encontrado conhecido, e essa pessoa, ela estava muito triste, porque ela recebeu um diagnóstico. E aí, o Senhor me moveu para que eu fosse orar pela vida dela. Mas faltava algo. Eu não peguei o contato daquela pessoa. Aleluia. Ela pode até... Eu creio que ela vai até ouvir essa ministração em nome de Jesus, porque Deus, ele tem um propósito em todas as coisas.
E o meu coração ficou triste porque aquela pessoa foi embora e eu não peguei o contato. Eu falei, meu Deus, eu precisava ser a sua serva. Não era só isso. Eu queria falar com aquela mulher. Meu Deus, eu queria contar para ela a minha história, como eu venci. Oh, meu Deus, me perdoa. E eu fiquei falando isso guardado no meu coração quando eu cheguei hoje. Eu encontrei essa pessoa. E quando ela passou, eu fiz, ei, querida, eu quero te ver, eu quero falar com você. E meu coração se alegrou em ver aquela pessoa. Gente, eu quero te dizer que Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. Muitas vezes a gente não quer estar em certos lugares, mas seja guiada pelo Espírito Santo. Deus, Ele já preparou todas as coisas, Ele vai lhe dar graça, Ele me deu graça, e eu consegui realizar tudo aquilo de uma forma... Quando você está no centro da vontade de Deus, tudo flui de uma forma sobrenatural que eu cheguei. No momento oportuno, ainda consegui ir hoje para a casa de papai. Isso é uma maravilha. E eu falei, Senhor, eu disse a palavra, eu preciso da palavra. E logo me veio, a palavra está dentro de mim, porque o Senhor me ministrou essa palavra, me falando sobre esse homem que estava cego, que estava com a sua visão escura, em trevas, que impedia de enxergar Jesus. Mas isso não impede que nessa noite Jesus venha enxergar você, venha enxergar a sua casa, venha enxergar a sua família, venha enxergar a sua necessidade. E aqui, aleluias, nesse primeiro versículo diz que aconteceu que chegando ele perto de Jericó estava esse cego, nessa condição, perto do caminho, mendigando, pedindo. Mas veja como a condição, aleluia, daquele homem mudou. Ele estava sentado, ele saiu daquela posição, começou a seguir Jesus, a gritar. E ele continuava pedindo, aleluias, mas não era algo físico ou algo de números, né? Ele estava pedindo ao Senhor que tivesse o amor pela vida dele, a misericórdia, que olhasse para ele, que o enxergasse. Ele continuou sendo pedinte, mas não daquela forma miserável, por uma situação de miséria, não. De que precisava de um alimento físico, de que precisava de dinheiro, mas ele reconheceu que ele era miserável espiritualmente. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Nós estamos vivendo uma vida com Cristo de miséria. Não temos entregado o nosso melhor. Não temos tempo para falar com o Senhor, para orar. Temos deixado a nossa carne vencer. Temos ficado em uma posição assentada, largada, e queremos que Deus faça tudo por nós. Jesus seguiu. Jesus só parou quando aquele homem chamou a atenção dele, porque aquele homem foi atrás. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E outros empurravam e impediam até o ponto que Jesus estava ouvindo. Mas Jesus queria que ele tomasse uma atitude. Jesus quer hoje que a gente venha tomar uma atitude. Em nome de Jesus. Esse homem saiu dessa condição. Em primeiro lugar, aquele homem era cego. E a cegueira significa uma privação da visão, do que você possa enxergar, algo que te impede, aquela condição de miséria, a opressão de Satanás, impedia que aquele homem visse ao Senhor. E logo, no versículo 41, aquele homem ouviu a voz do Senhor Jesus, dizendo: que queres que te faça? O que você quer que o Senhor te faça? E eu estava meditando sobre essa palavra. Jesus disse: que queres que te faça? E eu fiquei a uma pergunta. Jesus estava perguntando para ele: o que é que você quer? Você quer viver naquela condição miserável? De miséria, assentado à beira da estrada, à beira do caminho pedindo, né? Moedas, migalhas. O que você quer?
Porque quando Jesus parou, Jesus perguntou: o que você quer que te faça? Olha como Jesus, olha como está escrito aqui: o que você quer que te faça? Jesus está perguntando: você quer que o diabo continue fazendo na sua vida? O que você quer que te faça? Aleluia. E aquele homem disse: Senhor, reconhecendo ele como Senhor, como autoridade, como poderoso, que eu veja. Olha só o pedido daquele homem: Senhor, que eu veja. Aquele homem estava ouvindo as multidões em alvoroço gritar, e aquele homem ficou desesperado. Em busca da presença de Jesus, aquele homem queria ver Jesus. Queria ver Jesus na vida dele. Aquele homem queria um caminho diferente para a sua vida, uma direção. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: o que você quer que te faça? Aquele homem, ele queria ser guiado por Jesus. Ele não queria mais sair apalpando no escuro, se batendo, sendo repreendido por pessoas. Ele disse que eu veja. Ele queria ver onde ele ia andar, o caminho que ele iria trilhar. Porque mesmo naquela condição de miséria, ele seguiu Jesus, ele saiu andando, até que Jesus parou. Em Mateus 7, a palavra de Deus nos diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. E o que busca, encontra. Aquele homem pediu e ele recebeu. E ele buscou, aleluia, e ele encontrou Jesus. Porque naquele momento que ele saía gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ele foi andando. E ele buscou e ele encontrou, porque Jesus parou para ele. Esta é uma oração, um clamor de batalha. Você precisa sair dessa condição, tomar uma decisão hoje, porque Jesus te pergunta: o que você quer que te faça? O que você quer que aconteça na sua vida? Você quer continuar nessa mesma situação? Porque ações iguais vão gerar resultado igual. Ações diferentes vai gerar o diferencial. Aquele homem saiu daquela condição e mesmo sem enxergar, ele seguiu. Ele estava sendo guiado pela voz, porque Jesus, onde passava, ele estava ali falando, ele estava ensinando. Aleluias. Aqueles outros discípulos, eles não entendiam. Lembra no versículo anterior? Porque o Senhor diz que eles nada disso entendiam, a sua palavra, porque eles estavam, porque era encoberta a palavra. Mas hoje, o próprio Jesus, ele para e ele se revela para mim e para você. Aquele homem entendeu que ele era totalmente dependente. A dependência daquele homem era de homens, de pessoas, de migalhas, de esmola. Por isso, aleluia, que ele vivia aprisionado naquela condição de miséria. E ele grita ao Senhor: ei, tem misericórdia de mim. Jesus ali continuou andando. Jesus vai dizer: ó, coitadinho, que ele está numa condição miserável, ele não enxerga e ainda é mendigo, pede. Não, Jesus fez com que aquele homem tomasse uma atitude. E Jesus hoje, ele está fazendo com que você tome uma atitude através da palavra dele. Aquele homem saiu de uma condição de dependência do homem para depender de Jesus, porque a palavra diz que aquele homem seguiu Jesus. Aleluia. A necessidade, aquilo que é importante, que é necessário. Aquele homem tinha uma necessidade, mas nessa necessidade era uma necessidade espiritual, de poder ser tocado pelo poder de Jesus, de não estar satisfeito com aquilo que Satanás impõe. Todo dia orar é a nossa necessidade de se aproximar de Jesus. O mendigo, ele tinha uma necessidade financeira,
E ele voltava todo dia para aquele lugar de miséria. E nós precisamos ter uma necessidade de Jesus, de orar todos os dias, de clamar a ele. Aquele homem, a oração daquele homem foi uma oração com súplica. Aleluias. O Senhor diz assim, não vos turbe, não ande, né, agitado o seu coração por nada, não seja guiado pelo seu sentimento, não se apavore. Antes mesmo, aleluias, apresente diante de mim com oração e súplica. Veja que a palavra de Deus, ela nos guia, ela nos dá o caminho para aquilo que a gente esteja vivendo nesse momento. Eu tenho aprendido a não me desesperar. O Senhor diz, é impossível para você que é ser humano, mas para mim sempre tem um caminho. Para mim não haverá impossíveis. Então é isso que você tem que colocar a sua mente, porque a fé ela é racional. Você precisa ser racional em nome de Jesus. Aleluias. E aquele homem suplicou, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas Jesus não parou com aquele clamor. Jesus parou quando aquele homem, aleluias, começou a segui-lo. Ele chamou a atenção de Jesus. Com toda a dificuldade, aquele homem andou. Porque Jesus continuou andando, que diz que Jesus passou. Ele pediu e Jesus deu a libertação espiritual, aquilo que ele precisava. Sabe que Jesus vai dar para mim e para você hoje? Aquilo que é necessário para nós. E o Senhor me ministrou. Você precisa ser dependente de mim. E o que é uma pessoa dependente? É uma pessoa que está subordinada, que está, aleluias, a uma autoridade que tem a necessidade de proteção. E muitas vezes a gente a gente deturpa o significado da palavra. Dependência é você ser subordinado, é você ser sujeito. Aquele homem se sujeitou, mesmo com as suas debilidades, com as suas fraquezas, com as suas impossibilidades. Ele saiu atrás de Jesus, ele andou. Creio que não foi fácil, já é difícil para a gente, você enxergando com seus olhos físicos, mas aquele homem tinha que vencer os seus medos, a sua barreira, aquela prisão espiritual. Quantas trevas havia no interior daquele homem? Aquele homem vivia numa escuridão. Aleluia, Jesus. Deus ele está dizendo para mim e para você nessa noite que nós precisamos ser dependentes. Quando hoje eu ia pegar o metrô, eu passei, né, querendo vir apressadamente, por isso que a gente deve todo estar atento. Lembra que eu contei sobre uma pessoa que eu não fiz aquilo que deveria ser feito, não paguei a passagem de uma senhora, né, me distraí. E hoje, logo eu percebi, só que eu já tinha passado a catraca, a moça pediu ajuda, ela veio atrás de mim, e ela falou assim, com o funcionário, o senhor pode me ajudar? E ele apontou, só que eu já tinha registrado, né? Aí ele apontou ali a máquina, que ela queria fazer uma recarga. E ela falou assim para ele, aleluia, Jesus, eu não sei fazer. Ele, senhora, ele foi rude, ele foi grosseiro. E eu olhei para trás e eu falei, meu Deus, misericórdia, como é que uma pessoa pode ser grosseira? Só que eu já tinha passado, eu falei, Jesus, eu tinha que ajudar aquela mulher. E aí eu passei, mas no momento eu me despertei. E Jesus falou para mim, olha como Deus permite que as coisas aconteçam. Lembra que eu digo assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesse dia? Aquela mulher, ela estava dependendo de um homem. E o Senhor falou, dependência. Eu quero te ensinar a todos os dias ser dependente de mim, não de homem. Olha que Jesus maravilhoso. Gente, as pessoas, se eu for contar o que Jesus me faz viver todo dia, as pessoas vão dizer que eu sou maluca, quando ele me faz viver a palavra literalmente. E eu digo, Senhor, o que eu vou falar? Como é que vai ser a ministração? E quando eu, perto de chegar aqui, o Senhor disse, dependência. E dependência significa ser subordinado a Deus, estar sujeito à sua autoridade. E é isso que Deus ele nos ensina hoje. Lembra que Paulo, né? Saulo, ele era cego espiritualmente. E a palavra diz que quando ele viu uma luz brilhante no céu, ali
ele foi tocado pelo poder do Senhor. E aquilo que era treva foi dissipado. O físico ficou cego, mas o seu interior estava sendo iluminado. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo. Olha que palavra maravilhosa. Creia no Filho de Deus, no Todo-Poderoso, e será salvo, tu e a tua casa. E olha aqui o que o Senhor nos diz no versículo 42. E Jesus disse ao homem, né? Ele fez uma pergunta: que queres que eu te faça? Que queres que te faça? Qual é a decisão? Na realidade, a pergunta de Jesus era assim: qual é a decisão que você quer tomar aqui? O que você escolhe? E no versículo 42, Jesus disse ao homem: vê, porque ele disse, Senhor, que eu veja. Jesus pergunta e ele diz o que ele queria, que era a necessidade dele, aquilo que ele precisava, necessário, aquilo que a gente precisa, que é importante para esse momento. E aquele homem disse que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Jesus salvou a alma daquele homem, porque a palavra diz que logo aquele homem viu Jesus, ele enxergou Jesus. E quem é Jesus? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aleluias! E aquele homem enxergou a vida, e a palavra disse que ele seguiu Jesus, ele enxergou Jesus, e ele saiu glorificando. Aleluias. E o que é glorificar? É exaltar. Ele exaltou o nome do Senhor. E todos puderam ver aquela transformação. E não foi apenas como um milagre, porque Jesus, não tem como Jesus passar. A palavra diz que Jesus passou por aquele lugar. E todo lugar que Jesus passa, o ambiente é transformado, as pessoas são transformadas. Mas Jesus disse àquele homem: a tua fé, aleluias, te salvou. A confiança, porque você se entregou a esse propósito, a sua alma foi salva, em nome de Jesus. E ele precisava seguir Jesus, ser guiado, ser direcionado. João 8, versículo 12. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Nós precisamos dessa luz que vai nos direcionar, vai fazer com que a gente seja guiado, com que a gente seja direcionado. Olha, Jesus, ele é um caminho, ele não diz eu sou o caminho, a verdade. Jesus é uma direção, é uma escolha. E você precisa hoje decidir. Jesus pergunta: que quer que te faça? O que você quer? Qual é a sua decisão? E aquele homem respondeu: eu quero ver. E você quer ver Jesus na sua vida hoje? Então seja dependente do Senhor. Siga-o. Entregue os seus caminhos ao Senhor e o mais ele fará. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, saiba que não existe outro caminho de vida. Não existe o caminho de morte, que é o caminho das trevas, onde aquele homem estava sentado. Aleluia. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Depois, aleluias, que aquele homem seguiu Jesus, ele nunca mais andou em trevas. Sabe por quê? Porque a cegueira foi arrancada, as trevas foram dissipadas. Aleluias. Mas você não andará em trevas nunca, mas terá a luz da vida. E essa luz se chama Jesus. E logo aquele homem seguiu e o glorificou. Que hoje, nessa noite, você venha a aprender a ser totalmente dependente de Jesus. Não de pessoas, não de homens, não de situação, mas de Jesus. Que ele é a luz que vai te guiar e que vai dissipar todas as trevas. Amém? Vamos orar essa palavra e que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa hoje dissipar todas as trevas no seu interior. E que hoje você possa ver Jesus e que Jesus pare, aleluia, para te abençoar.
Feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te louvo. Tu és maravilhoso, tu és grandioso, tu és um Pai de amor. A cada dia o Senhor me surpreende, Pai, com a tua palavra. Oh Deus, nos ensina nessa noite a sermos dependentes de ti, a ser subordinado a ti, a ser sujeito à sua autoridade, aquilo que o Senhor determina, ao lugar que nós devemos ir, o horário que devemos estar, porque hoje, se fosse pela minha carne, eu não estaria naquele lugar, mas o Senhor, aleluia, me presenteou, Pai, com a presença daquela pessoa, daquela mulher que é a sua filha, a sua querida, e por isso a minha alma muito se alegra, porque verdadeiramente eu ouvi a tua voz, e como aquele cego que estava à beira do caminho, aleluia, ouvindo falar que o Senhor passava sem o enxergar, saiu seguindo com toda a dificuldade que as suas filhas saiam dessa posição miserável, dessa posição de opressão, onde o diabo tem escravizado, trazido cegueira espiritual. Em nome de Jesus, nós denunciamos tudo aquilo que tem aprisionado a alma de suas filhas, Pai. Meu Deus, se alguém aqui, dependente de pessoas, de situação, que o Senhor quebre as cadeias, que o Senhor derrube essas muralhas de Jericó, essas fortalezas na mente, em nome de Jesus, no sentimento, quebra, Pai, todas as fortalezas do inferno e liberta teus filhos, porque hoje o Senhor nos pergunta o que quer que te faça. Que hoje, como aquele homem, a gente venha enxergar Jesus, que a gente veja o Senhor na nossa casa, na nossa família, na nossa saúde, no nosso trabalho, na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual, Pai. Senhor Deus, eu também quero colocar diante do Senhor cada pedido, cada clamor que foi colocado hoje, nessa noite. Ouve, Pai. Tenha misericórdia da vida dos teus filhos, Pai. Pessoas que precisam de liberação nos hospitais. Em nome de Jesus, entra agora, Pai. Liberando, fazendo cair por terra toda, Pai. Toda essa fortaleza, liberando os caminhos, porque Tu és o caminho, é a verdade e a vida que precisamos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor restaure a saúde daqueles que estão enfermos, daqueles que estão doentes, que quebre o diagnóstico. Que o Senhor possa visitar com poder, que sejamos dependentes do Senhor, subordinado a Ti, que a nossa alma nessa noite seja curada e que toda cegueira espiritual caia por terra, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, para que o Senhor invada com seu hálito de vida, de cura, aleluia, que sopre vida nos hospitais, em nome de Jesus, que vá em busca daqueles que estão perdidos, como aquele homem estava disperso à beira do caminho, numa condição miserável, pedinte, mas ali o seu amor e a sua misericórdia o alcançou e o salvou. Em nome de Jesus. Vai de encontro a vidas agora que estão à beira do caminho, opresso por Satanás. Tira a cegueira espiritual, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu oro, Pai. Também, Pai, os jovens que estão aprisionados no álcool, na droga, na prostituição, na loucura, encarcerados por Satanás cego. Quebra, Pai. Em nome de Jesus, a cegueira espiritual, quebra essas fortalezas, tira as escamas dos olhos e liberta seus filhos. Eu oro, Pai, pela nossa nação, porque a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu oro por Israel, que aqueles, Pai, que ainda estão vivendo um engano, cego espiritualmente, sejam tocados pela Tua palavra, porque o Senhor diz que todas as nações se prostrarão, todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Eu oro para que as guerras, os conflitos venham ser cessados, que famílias venham ser restauradas, que o amor de Cristo Jesus invada agora cada lar, Pai, e que o Senhor traga, em nome de Jesus, a salvação, porque o Senhor disse àquele homem, a tua fé te salvou. Receba hoje a salvação do Senhor e que hoje você seja guiado pelo Senhor. Deixe aqui o seu gostei, compartilhe essa palavra. Existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus através da sua vida. Pessoas que precisam ser tocadas, que precisam ser curadas na alma. Pessoas que precisam ser tocadas pelo poder de Deus e as escamas serem arrancadas, as trevas serem dissipadas. Hoje elas precisam ver o Salvador.
E você hoje precisa se posicionar como servo, como ferramenta do Senhor. Deixa aqui o seu gostei e compartilha essa palavra. Seja um servo do Senhor. Que Deus abençoe a todos e que vocês tenham uma noite, um sono reparador, em nome de Jesus. Amém?